Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder entrar no teu lar através deste canal, canal oficial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rio Claro, pelo canal do YouTube e também você que está acompanhando pelo Facebook. Deus te abençoe nesta manhã de forma rica e abundante. Nós estamos transmitindo diretamente do templo sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, presidente pastor Cisaque Valadares. E nós estamos tendo a oportunidade durante todo esse trimestre de compartilhar a palavra de Deus sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Provavelmente você já tenha essa revista em mãos, se não pelo smartphone, mas o importante é que você possa, juntamente conosco, participar e também compartilhar este vídeo com o maior número possível de pessoas. Se você está pelo YouTube ou pelo Facebook, no Facebook marcando nos comentários, no YouTube compartilhando nos teus grupos de WhatsApp, e vamos juntos nessa manhã aproveitar ao máximo as verdades da palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Deus, nessa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede, onde nós estaremos compartilhando da tua palavra, das tuas verdades, ó Senhor Deus, sobre a tua palavra, nos debruçaremos nos próximos minutos e cremos que seremos, ó Pai, altamente impactados através do teu poder. Seremos visitados, ó Pai, por tua bondade, graça e misericórdia. Peço a ti, Senhor Deus, fala com cada um dos teus filhos nessa manhã. Usa, Senhor Deus, a equipe aqui presente. Pai, traga inspiração à minha vida para, Senhor Deus, poder, ó Pai, transmitir aos teus filhos, ó Pai querido, um pouco da tua palavra. Nós te glorificamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós já estamos na lição de número 10 deste trimestre, que traz aí a temática debruçada nas Sagradas Escrituras. Aliás, todos os nossos trimestres, não é? Embasados com muita autoridade na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, mas este em especial e exclusivamente falando sobre a supremacia das Escrituras. E nós estamos aí debruçados nessa temática durante todo esse trimestre. E hoje nós estaremos entrando aí na lição, estaremos estudando a lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Você que ainda não compartilhou, já vai compartilhando esse vídeo. E vamos juntos aprender um pouco da palavra de Deus sobre as profecias que despertam e trazem esperança. O texto áureo dessa lição, o texto diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo já está próximo e nós cremos nisso, de que o Senhor está às portas, de que nós viveremos grandes avivamentos, mas estamos também numa expectativa, não é? Do tempo que está se findando e logo, logo, essa igreja já não estará mais aqui, mas estará na glória com o Senhor. Parte das profecias que nós estaremos estudando, esse contexto sobre as profecias, sobre os profetas, conhecendo um pouco, e vamos ver o propósito das profecias para a nossa vida. E uma delas é exatamente trazer esperança. É a temática dessa lição. As profecias despertam, trazem a nós o conhecimento da necessidade de arrependimento, de se voltar a Deus e também para que nós possamos ter esperança. Também a verdade prática da nossa lição diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Deus é soberano, a tua vontade é que prevalece. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Louvado seja
o nome do Senhor. Nós temos aí a leitura semanal, não é, que você compartilhou durante toda a semana. Se você não fez, coloque isso como prática na tua semana, não é? A revista sempre dá ali a orientação dos textos que vão nortear, né, o estudo do domingo, mas se você acompanha, faz essa leitura na segunda, na terça, quarta, enfim, e pode usar isso inclusive no teu devocional diário. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 ao 10, Joel, capítulo 1, versículos 1 ao 3, e também Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Eu quero ler e você acompanhe conosco, por favor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, Jeová, louvado seja o nome do Senhor. Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. E estendeu ao Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Louvado seja o nome do Senhor. Joel capítulo 1, versículo 1 a seguir. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Meus amados irmãos, nesta lição nós estudaremos a profecia bíblica, nós estudaremos essa profecia contida no Antigo e também no Novo Testamento. Os profetas, nós entendemos que foram pessoas escolhidas e havia um propósito na vida deles, eram pessoas escolhidas para anunciar a revelação, anunciar a palavra do Senhor. E a mensagem profética, ela tinha um propósito de gerar nas pessoas, de gerar no povo de Deus despertamento, e não somente despertamento, também arrependimento. E através desse arrependimento, esse despertamento, traria então fortalecimento da fé, e não somente fortalecimento da fé, mas também um fortalecimento da esperança no povo de Deus. E dada a importância dessa temática, nós estudaremos a ação ministerial dos profetas e esses profetas com as suas classificações maiores e menores, e você vai entender essa distinção em profetas maiores e menores, e estes que se dirigiam aos hebreus e também às outras nações. E nós vamos ver também o conteúdo do livro de Apocalipse, até porque o livro de Apocalipse, ele trata de uma mensagem profética, e essa mensagem direcionada à igreja do Senhor, direcionada à igreja de Cristo. Então nós estudaremos essa
ação ministerial, eu destaquei isso para você, dos profetas maiores e menores, que se dirigiam aos hebreus e às outras ações. E também veremos esse conteúdo de Apocalipse, que era uma mensagem profética direcionada para a igreja. Nós temos alguns objetivos nessa lição. O primeiro deles é destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Você vai ver que estes eram os profetas maiores. Nós vamos entender ali na frente qual é a descrição, o porquê eram tidos como profetas maiores. Outro objetivo é conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. Aí nós falaremos dos profetas menores. Vamos conhecer quem eram esses profetas menores que estão na Bíblia Sagrada. E também entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Então nós vamos navegar entre os principais livros proféticos dentro da Bíblia, não é? O conteúdo profético apresentado sobre dos profetas maiores, não é? Destacar essa atuação ministerial, principalmente deles, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tem um livro a mais aí dentro dos profetas maiores, que é o livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias. Ver o período, não é? A região geográfica em que eles atuaram e entender o propósito do livro de Apocalipse. Então, as profecias bíblicas, elas são uma demonstração da graça de Deus que se manifesta e se revela ao seu povo no tempo e na história. É por meio das profecias bíblicas, da ação profética através dos profetas, que o povo se volta ao arrependimento. Entende a vontade de Deus, porque o profeta ele recebe de Deus e transmite para o povo. Ele recebe de Deus a mensagem e transmite para o povo. Então a mensagem, muitas vezes a mensagem que vinha de forma bem dura, não é? E nós vamos ver também que os profetas, eles não somente através das mensagens, mas através da sua vida também, transmitiam a vontade e a palavra de Deus. Então nós vamos ter aí, nessa lição, um conteúdo muito bom para a minha vida e para a tua vida. A nível de introdução, queridos, nós temos aí, por conta da mesma situação experimentada na lição passada, nós estamos aí diante de uma lição que nos traz informações bem superficiais. Tá? Essa lição ela não vai esmiuçar as profecias, por exemplo. Nós estamos numa semana bem relevante, né, onde se levantaram muitos pastores, pregadores, trazendo interpretação bíblica, de revelações, enfim, né, de profecias. Eu estou falando do contexto da semana que nós estamos vivendo aí, contexto bem conturbado, de guerra, de rumores de guerra, e há muitos que trazem as suas interpretações, mas nós não vamos entrar nas interpretações bíblicas das profecias, não. O conteúdo dessa lição é um conteúdo bem superficial a respeito da categoria dos livros bíblicos chamados de livros proféticos. Da mesma forma como nós falamos dos livros poéticos na outra semana. E a nossa intenção aqui é, a exemplo da lição passada, tentar trazer informações adicionais, né, e aplicações práticas para que você possa ter para a tua vida e para o teu devocional e para o teu conhecimento. Os livros proféticos, o comentarista diz, do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância dos seus autores. Eu gostaria realmente de que você entendesse isso, né? Quando o tema é livros proféticos do Antigo Testamento, nós encontramos aí na teologia essa classificação dos livros proféticos em dois grupos. Isso é interessante, quando nós vamos estudando, vamos entendendo, vamos conhecendo isso, e nós vamos tirando algumas dúvidas pormenorizadamente, não é? E os profetas maiores e os profetas menores é a classificação dada a esses dois grupos, conforme o comentarista aí, ele pontuou. E esses títulos aí, eles não se referem, não é dado esse título por causa da importância, e sim
pelo tamanho, porque toda a palavra de Deus tem a tua relevância e importância. Todos os livros proféticos, por mais conteúdo menor que tenha, tem a sua importância. Então não é no tocante à importância, mas é no tocante à quantidade de palavras, à quantidade de profecias, ao seu tamanho. E vale lembrar que todos os livros integrantes do cânon bíblico apresentam a mesma importância, porque todos foram plenária e verbalmente, entenda isso, plenária e verbalmente inspirados pelo Espírito Santo. Vale nós também considerarmos que houveram outros profetas que exerceram seu ministério profético em Israel e também em Judá, mas estes profetas, por sua vez, não registraram as suas profecias em livros autorais, em livros que eles vieram a escrever. Esses profetas, vale essa observação, considere isso, eles eram chamados, ou são chamados, melhor dizendo, de profetas não literários. Já os profetas que registraram as suas profecias, que colocaram as suas profecias em um livro, aí sim, esses são chamados de profetas literários. Os profetas maiores, já pela dimensão do livro, você já consegue dirimir isso, não é? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias. Vamos considerar os livros dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías, mas os livros, como a gente está falando de conteúdo, não é? Livros de profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12 profetas, de Oséias até Malaquias, quando você vê na Bíblia, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. Então, considere isso, por favor, livro de Lamentações, que faz parte também do grupo chamado Profetas Maiores, que foi escrito, Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias. O comentarista continua dizendo, agora ele cita o livro de Apocalipse, não é? E ele fala, no Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é chamado como profético. Essa classificação do livro de Apocalipse, ela se dá exatamente em função do conteúdo que ele tem, do conteúdo do livro, né? E isso juntamente com o seu nome, porque Apocalipse significa revelação, né? É o ato de descobrir, é exatamente isso, de você revelar aquilo que estava escondido. É o significado de Apocalipse, e esse título está ligado diretamente com a palavra profética. A mensagem destes livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 14, versículo de número 3, o texto, Paulo, ele usado, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz ali o objetivo profético. E o objetivo da profecia, o objetivo profético, ele é triplo. Se não digamos, o texto diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha que tremendo. Edificação, exortação e consolação. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Mas, pelo que vemos nas páginas do Antigo Testamento, Deus usa os seus profetas, na maioria absoluta das vezes, isso é tremendo, para exortar o povo. Ele traz a palavra profética de maneira a exortar o povo que estava se desviando dos mandamentos de Deus. Estavam fugindo do foco, do objetivo, estavam se desviando. E esse despertamento mencionado pelo comentarista, ele está fortemente ligado ao quê? Ao arrependimento. Esse arrependimento é o que? É o retorno ao Senhor, juntamente com as promessas da vinda do Messias, que traria a libertação ao povo de Deus. Então, meus irmãos, baseados nisso, a palavra-chave da nossa lição dessa manhã é esperança. Esperança. Eu não coloquei no slide, mas a palavra-chave deste estudo dessa manhã é esperança. Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, o grupo
dos profetas maiores, né? Ou os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nós vamos estudar sobre eles. Vamos falar também nesse tópico sobre o grupo dos profetas menores, e aí eu trouxe o nome deles para vocês: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 profetas menores, os 12 livros que contêm aí as profecias, são menor volume, não é? Então são os 12 profetas menores, é o grupo dos profetas menores. E o livro profético de Apocalipse, aí nós fechamos a nossa lição. Então eles vêm para trazer edificação, exortação e consolação. Palavra-chave, estava um pouquinho mais para frente do slide aí, eu estava considerando já a entrada no tópico 1. Então tá aí, palavra-chave, esperança, tá ok? Essa é a palavra-chave do nosso estudo dessa manhã. E agora sim, entramos no tópico de número 1, os profetas maiores. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Bom, já tratamos, isso nós vimos já em lições anteriores, mas vale a pena a gente lembrar que a definição mais comum de profeta é exatamente alguém que fala a palavra de Deus no lugar de Deus, porque ele recebe a palavra de Deus e transmite ela para o povo. Então ele fala a palavra de Deus como representante, como aquele que transmite a palavra de Deus. O profeta, quando exercia o seu ministério, ele estava falando no lugar do próprio Deus ao povo. Ele recebe de Deus, fala ao povo. Diferente do sacerdote, né? Ele ouve o povo, intercede pelo povo a Deus. Aqui nós estamos falando do profeta, que recebe a palavra de Deus e transmite ao povo. Os profetas tinham acesso à presença dos reis. Ofereciam-lhes assessoramento. Preste atenção nisso, por favor. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento, eram aqueles que davam assessoria, e, quando necessário, até censuravam os teus atos. Repreendiam os atos dos reis. Isso aqui é especial. É muito bom, irmãos, nós entendermos esse contexto dos profetas e as suas atribuições e a sua missão. Na realidade, somente os reis obedientes a Deus é que tinham verdadeiros profetas entre aqueles que traziam essa assessoria, que assessoravam eles. Porque haviam reis que não faziam a vontade de Deus. Haviam reis idólatras que não suportavam as profecias, né, de Deus, porque esses profetas afrontavam, né, apontavam os erros dos reis, causavam-lhes, né, desconfortos, porque confrontavam eles de maneira veemente. E um exemplo muito claro disso foi Acabe. Acabe, ele foi um exemplo de um rei que não tinha profeta de Deus entre aqueles que assistiam no palácio juntamente com os demais, exatamente por conta da sua idolatria. O teu comportamento, que era um comportamento inadequado de alguém que estava, enfim, à frente do povo de Deus, alguém que estava numa posição elevadíssima, mas o teu comportamento não condizia. E por conta da sua idolatria, da tua posição de idolatria, de pecado, ele não tinha entre os profetas, melhor dizendo, aqueles que eram profetas de Deus de fato, que transmitiam a verdade, que vinham trazer um assessoramento para ele com a palavra da verdade, porque ele não queria ser confrontado, ele não queria estar em situação de desconforto. Acabe, ele só tinha a seu serviço falsos profetas que traziam palavras a bel prazer. Senão, nós podemos ver isso na palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, nós podemos ler o versículo 6, 7 e 8. O texto diz assim: então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Ele pergunta para o rei: devemos consultá-lo também. Aí o rei de Israel,
ele respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Josafá sabia, não é, dessa postura do rei, e por isso fez esse confrontamento, falando sobre um profeta que viesse para trazer, né, profeta do Senhor, que trouxesse verdade. O comentarista continua dizendo: o dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou quer do futuro. Tá? No Antigo Testamento nós não encontramos textos em grego, apenas em hebraico e aramaico. O grego ele foi utilizado apenas na escrita do Novo Testamento. Tá? Vale a gente observar essa questão aqui, até porque o comentarista traz aí o grego para a palavra profecia, que é profeteia. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante isso, né? Essa afirmação do escritor aos Hebreus, ela é bastante profunda e bastante relevante para a minha vida e para a tua vida. Porque nós notamos aqui que os profetas, eles não levavam apenas mensagens de Deus ao povo através da fala, não era somente quando eles falavam. Muitas vezes, Deus usava a própria vida do profeta para transmitir exortações e ensinar o povo, trazer lições ao povo. Por exemplo, o profeta Isaías, ele andou 3 anos nu e descalço, melhor dizendo. 3 anos, ele andou nu e descalço, para quê, pastor? Para servir de exemplo para o povo, no que dizia respeito ao juízo de Deus que viria sobre as nações. Deus usa a vida do profeta para trazer uma mensagem para o povo. Isso está lá em Isaías capítulo 20, você lê dos versículos 1 até o versículo 3, que fala que no ano que Sargon, rei da Assíria, enviou seu comandante para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que você está calçando. Isaías obedeceu imediatamente, passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. Perdão. Por conta de um melhor entendimento, meus irmãos, do ministério exercido pelos profetas no Antigo Testamento, alguns teólogos preferem dividir os livros proféticos em 3 categorias. Então nós temos aí essa divisão, por assim entender, né? Profetas maiores e menores. Mas também nós temos aí as categorias, né? Essa subcategorização, ela é importante, quando a gente fala inclusive da questão de tempo, espaço e tempo, não é? Ela é importante para nós entendermos o contexto em que cada profeta exerceu o teu ministério, tendo em vista que os livros desses profetas, eles não estão em ordem cronológica, eles não obedecem uma ordem cronológica na Bíblia. E essas subcategorias, elas são divididas entre 3 períodos. Período pré-exílico, que é antes do exílio. Período exílico, que é o período do exílio, propriamente dito. E período pós-exílico, que é após o período do exílio. Ainda dentro dessa perspectiva, é importante nós lembrarmos que houveram 2 exílios para o povo de Israel. O primeiro deles, que foi para o Reino do Norte, onde os israelitas eles foram levados para a Síria, então é chamado de cativeiro assírio ou cativeiro assírico, por volta do ano 722 a.C. E nós tivemos o segundo cativeiro também, que foi do Reino do Sul, quando os judeus eles foram levados para a Babilônia. Então é o chamado cativeiro babilônico, sendo que a primeira leva ocorreu por volta do ano 605 a.C. Então é importante nós entendermos esta subcategorização. Os profetas Isaías e Jeremias é o segundo tópico da nossa lição. Isaías e Jeremias profetizaram no reino
de Judá. O reino de Judá, né, então, para entendermos, né, Jeremias e Isaías foram profetas que exerceram seu ministério no reino de Judá, ou o reino do sul. E estes dois, no chamado período pré-exílico. Eles foram, tanto Jeremias como Isaías, eles foram portadores de mensagens de exortação, aquelas mensagens que nós falamos ainda há pouco, né, exortativas, para trazer o povo ao arrependimento, para que trazesse a consciência do povo a se arrependerem dos seus pecados, a abandonarem o principal pecado, não é, que era a idolatria, e voltassem ao Senhor Deus. E a mensagem era clara: se o povo não atendesse o chamado de Deus, grandes juízos viriam sobre o povo. E foi exatamente o que acabou acontecendo, não é? O comentarista continua dizendo aqui: Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juiz divino. Predisse o retorno de Judá ao exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem, a sua descendência de Davi e também o seu ministério libertador. Tudo isso no livro do profeta Isaías. Né? Porque, irmãos, a gente viu essas informações, não é? O comentarista foi muito direto e muito certeiro, né, quando ele coloca exatamente o que acontece no livro do profeta Isaías. Ele predisse o retorno de Judá do exílio, profetizou a respeito de Cristo com muita autoridade, profetizou o nascimento de uma virgem, a sua descendência de Davi. As referências bíblicas estão na revista. Tá? Eu não vou lê-las para que a gente possa ter um tempo bem ganho aqui, explanando a respeito. E o seu ministério libertador. Então nós temos aí todas as referências. Então Isaías traz com muita autoridade, e Isaías, que era filho de Amós, ele profetizou em Jerusalém e em todos os seus arredores durante o reinado de 4 reis de Judá. Quem eram esses reis? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías, ele exerceu o seu ministério exatamente durante esse período. E tanto que, quando nós falamos que ele traz muitas mensagens a respeito do Messias, exatamente por isso. Ele é chamado profeta messiânico, porque nas suas profecias nós temos aí muitas referências à vida e à obra do Senhor Jesus. Tanto que nós chamamos o livro do profeta Isaías, você já ouviu isso, não é? Essa terminologia, nós chamamos ele de mini-bíblia, tendo em vista que os teus 39 primeiros capítulos apontam para o juízo de Deus, e os seus últimos 27 capítulos se referem à vida, à obra e o reino do Senhor Jesus, o Messias prometido. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado. Anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como renovo de justiça. Jeremias, que serviu como profeta e sacerdote, com esses dois ministérios, esse já era filho de Ilquias, e ele profetizou antes que Judá fosse levada em cativeiro para a Babilônia. E conforme nós mencionamos há pouco aí, então ele foi um profeta pré-exílico, né? E segundo MacArthur, Jeremias ele exerceu seu ministério por mais de 50 anos. Veja bem, exerceu o seu ministério por um período longo, e ele é conhecido como o profeta chorão, pelo fato de que nos seus escritos ele revela muitos detalhes sobre a tua vida, muitos detalhes sobre os teus sentimentos. E ainda MacArthur, ele ainda diz que Jeremias ele teve uma vida marcada por muitos conflitos. Meus irmãos, esse profeta ele foi ameaçado, esse profeta tentaram tirar a tua vida. Jeremias ele foi aprisionado em troncos, ele foi forçado a fugir do rei Eliaquim, ele foi humilhado, e não bastasse ser humilhado, foi humilhado publicamente por um falso profeta, e ele foi jogado em uma cisterna cheia de barro. Jeremias ele passou por várias etapas durante o seu ministério, desde a mensagem de que Judá cairia nas mãos do rei da Babilônia por causa do seu pecado, até aquela em que ele profetizava para que o povo se rendesse aos babilônicos. Olha tudo que ele exerceu, né, na tua vida. Então nós encontramos na sua profecia referências ao retorno do povo de Judá do exílio após os 70 anos,
além das profecias que apontavam para a restauração do reino messiânico. Nas Lamentações, nós temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Então, o nome Lamentações, ele vem da tradução grega, da Septuaginta, que significa choro em voz alta, lamento, né? Então, esse livro aí, ele contém apenas lamentos, né? É como se estivesse registrando o funeral da cidade de Jerusalém. Então, ele ele é todo envolto em lamentos, em lamentações. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Despertamento, como a gente sempre diz, não é? Para o arrependimento. Mas a esperança de um renovo, a esperança de uma restauração, a esperança de uma restauração, de uma renovação por parte do Senhor. Na realidade, o ministério desses dois profetas focava mais na exortação ao arrependimento, porque o castigo ele viria sobre os desobedientes, né? Apesar desses juízos divinos, apesar do juízo de Deus sobre o povo, Deus sempre, irmãos, Deus sempre ofereceu ao povo a possibilidade de perdão, a possibilidade de restauração. Desde que, eu não sei se essa câmera que está mais perto ou aquela, mas vou falar para essa aqui. Deus sempre dava ao povo a possibilidade da restauração, desde que houvesse genuíno arrependimento e mudança de vida por parte do povo judeu. Não é diferente com a minha vida e a tua vida. Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos pecados, que nós não permaneçamos nos nossos erros, nos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico de número 3, meus irmãos. Tópico de número 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizavam na Babilônia. Estes dois profetas, então, exerceram teu ministério no período exílico, dentro do exílio, né, enquanto Judá estava em cativeiro na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Entenda isso, irmãos. Apesar de que foi enquanto estava na Babilônia que o povo judeu foi curado da idolatria, houve esse arrependimento, então foram curados da idolatria. Durante um bom tempo do exílio, o povo ainda continuava com a sua inclinação para essa prática terrível da idolatria. Por isso que o comentarista coloca aqui como um povo obstinado. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 4, traz para mim e para você esse esclarecimento. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requereria arrependimento, ou melhor, requeria arrependimento. E prenunciou a Cristo como pastor e rei. Então Ezequiel, a exemplo de Jeremias, ele exerceu então as funções de profeta e sacerdote. Deus o levanta na Babilônia para trazer profecias a respeito da restauração futura do templo e também da vinda do Senhor. A glória do Senhor é o tema central do livro de Ezequiel. Tendo mais de 5 referências a ele no livro, o seu ministério teve a duração de pelo menos 22 anos, tendo como temática a glória do Senhor. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a chamar, ou melhor dizendo, passou a clamar por misericórdia. A história do profeta Daniel ela é bem conhecida de todos nós. Nós lemos a história do profeta Daniel com muita frequência, ouvimos nosso pastor ministrar, buscamos, enfim, entender este livro e tivemos aí durante um período muito grande uma explanação com muita autoridade sobre as profecias desse livro. E Daniel ele foi levado para a Babilônia ainda jovem. Ele foi separado para que ele pudesse, assim que ele foi levado, ele foi separado para que ele viesse a integrar-se, né, a ingressar numa nova fase de preparação para uma avaliação diante de Nabucodonosor. Essa avaliação trazia a ele a possibilidade de assumir alguma posição dentro do governo de Nabucodonosor e de acordo
com o resultado dessa avaliação. Ele assumiria alguma função, alguma posição dentro do governo. Já o seu ministério profético estava voltado para os eventos futuros. Tanto que Daniel ele é considerado como um dos profetas que trata das últimas coisas. Você vai ver Daniel tratando com muita autoridade sobre os últimos acontecimentos, as últimas coisas. E durante o seu ministério, foi dado a ele, através do sonho do rei da Babilônia, uma visão a respeito do governo mundial de 4 nações, os babilônicos, os medo-persas, os gregos e também os romanos. E conforme o comentarista ele pontuou, Daniel ele era um grande estudioso e examinando as escrituras de Jeremias, ele entendeu que o tempo do cativeiro babilônico seria de 70 anos. Ele entende, busca conhecimento, entende que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E uma vez que esse tempo estava se aproximando, ele se posicionou em oração, ele se posicionou em consagração a Deus, para que essa promessa se cumprisse na vida de Judá. Isso é tremendo demais, meus irmãos, tremendo demais. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando ainda, meus irmãos, como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação. Ele vai para a consagração, ele vai para a oração, né? E aí o Senhor se revela, né? O Senhor revela a ele o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo. Olha, o Senhor apresenta, vislumbra tudo, não é? E também o julgamento final. Né? Conforme nós falamos há pouco, Daniel ele tratou em sua profecia dos eventos dos últimos dias, as últimas coisas, né? Que nós vamos ver onde? No livro de Apocalipse. Nós vamos ver este assunto sendo tratado em Apocalipse. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus. Então, em relação ao Messias, as profecias geravam esperança. E aí nós encerramos esse tópico. A síntese do tópico diz: os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa aula esteja sendo bênção para a tua vida até esse momento. Se está sendo, dê um like no vídeo, compartilhe com outras pessoas e vamos levar a palavra de Deus para muito mais, né, irmãos, muito mais vidas nessa manhã. O segundo tópico diz respeito aos profetas menores. E o primeiro subtópico, os profetas do reino do norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Esses 2 profetas, meus irmãos, são os que profetizaram no período pré-exílico de Israel, reino do norte. Segundo o pastor Ezequias Soares, pastor presidente da nossa igreja na cidade de Jundiaí, Amós e Oséias, eles eram contemporâneos. O que quer dizer contemporâneos? Eles viviam na mesma época. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Meus irmãos, na lição, repito, sempre tem ali a cada texto, nós temos ali as referências bíblicas para você buscar aí na tua casa, abrir a Bíblia, estudar, tá bom? Aqui a gente traz um complemento àquilo que está na revista. Então, a respeito disso, né, Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, contudo Deus reprova as ações do povo como suborno, corrupção e injustiça. Naquele período, meus irmãos, de, podemos dizer assim, grande prosperidade material, durante o reinado de Jeroboão II em Israel, todo o sistema político, religioso, social e jurídico estavam contaminados, estavam corrompidos. Essa palavra a gente ouve muito nos dias de hoje, não é? Estavam corrompidos. Foi esse o quadro que Amós encontrou nas 10 tribos de Judá. Nós estamos falando de 10 em todo o reino, irmãos. Em todas as 10 tribos do norte. O profeta ele vem para transmitir uma mensagem de indignação de Deus contra os abusos dos ricos que esmagavam os pobres. Ele levantou-se também contra as injustiças sociais e contra toda sorte de desonestidade que pervertiam
o direito das viúvas, o direito dos órfãos, o direito dos necessitados. O Reino do Norte passava por um período de grandes injustiças sociais. E se não bastasse tudo isso, ainda havia em Israel muitos que estavam envolvidos na prostituição cultual e também na idolatria. O comentarista coloca para mim e para você aqui: em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Então, por conta da dureza de coração do povo de Israel, Deus anuncia através do profeta Amós que o juízo estava a caminho. Já estava vaticinado, já estava decretado. Não é? Amós capítulo 6, versículo 7, diz assim o texto: por isso serão os primeiros levados para o exílio, as festas dos que viviam sossegados cessarão. Então, decretado aqui, né, vaticinado o cativeiro para o povo. Oséias condenou a infidelidade de Israel. Olha como o comentarista coloca aqui, não é? Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Meus irmãos, e isso aqui é tremendo, não é? Nós estamos falando aqui de um povo que o Senhor condenou a sua infidelidade, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor. E aqui também cai naquela questão, né? O Senhor muitas vezes falou ao teu povo por profecias, né? Mas também de outras formas. E olha o que aconteceu: Oséias foi um profeta que exerceu seu ministério profético usando não apenas a palavra recebida de Deus, mas também com a própria vida. A Bíblia nos diz que Deus ordenou que ele se casasse com uma mulher envolvida com a prostituição, exatamente para relatar, para retratar, não é, este relacionamento de Deus, do Deus Santo, com uma nação adúltera. Quem era essa nação adúltera? Israel. E eu vou citar MacArthur aqui mais uma vez. Segundo ele, Oséias, ele concentrou a sua mensagem na desobediência moral de Israel e na violação da aliança firmada com o Senhor. Aí por causa do quê? Por causa da rebeldia do povo. Aí o profeta ele vem e anuncia que o castigo era iminente, que o castigo viria sem prorrogar-se. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Lembra que nós falamos ainda há pouco? Deus sempre tem uma promessa de restauração, desde que haja um coração sincero, a se arrepender sinceramente, não é? Mas essa restauração, exatamente como nós falamos, ela estava ligada à libertação de Judá do cativeiro babilônico, onde todos os israelitas, né, puderam se reunir novamente em Jerusalém, onde o templo foi reconstruído. Então Deus prometeu e Deus restaurou. Deus restaura, meus irmãos. Segundo tópico, os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então, além de Isaías e Jeremias, que estão entre os profetas maiores, nós encontramos aí então Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, que exerceram também o seu ministério antes de Judá ser levado em cativeiro para a Babilônia, período pré-exílico. E cada um desses profetas aí foi usado de uma forma única por Deus. Vocês veem ali, acabamos de ler, como o comentarista colocou, cada um deles foi usado de uma forma única por Deus, tratando de assuntos específicos, né, claramente pontuados aí pelo comentarista.
comentarista. E isso nos mostra que Deus ele está atento a todos os detalhes do nosso comportamento. Porque o Pai requer de nós santidade. Requer de nós santidade em toda a nossa maneira de viver. Pedro ele escreve na tua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, já estamos caminhando para o terceiro tópico desse subtópico, desse tópico, que são os profetas pós-exílico. Então nós falamos sobre os profetas do Reino do Norte, nós falamos sobre os profetas pré-exílio, menores, ok? São os profetas menores que profetizaram no Reino do Norte, os que profetizaram no período pré-exílio e também agora os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Alguns, você vai lendo e você vai se lembrando, não é? De certos textos bíblicos linkados a certo profeta. Vejam, não é? Profetas com conteúdo menor de profecias, mas que não fogem à tua importância. Como que nós não deparamos e quantas vezes com essa palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, profetizado por Ageu. Não por força, nem por violência. Zacarias, animando a todo o povo e também a Zorobabel a concluírem o templo. E que também anunciou a vinda do Messias como renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu os desleixos dos sacerdotes, os pecados do povo, e a negligência com os dízimos e as ofertas, como não? Malaquias capítulo 3, versículos 8 e 9, e aí o livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com as promessas de que o dia do Senhor está vindo. Meus irmãos, os profetas maiores, entre os profetas maiores, não houve nenhum que exercesse o seu ministério no período pós-exílio, profetizando para o reino de Judá. Esse ministério ele foi reservado para os profetas chamados profetas menores. E a maior parte dessas mensagens destes profetas estava direcionada à solução dos problemas relacionados ao zelo pela obra de Deus. Neste período, a idolatria já havia sido removida do coração do povo judeu, mas eles ainda praticavam vários outros pecados. O comentarista ele cita alguns deles, como a indiferença em relação à construção do templo, o desleixo dos sacerdotes em cumprir o seu ministério, a negligência em se cumprir a determinação de se levar todos os dízimos à casa do tesouro, entre outros que vão se apresentando. Isso nos mostra que o pecado da idolatria não é o único no coração do homem, é mais um. É mais um pecado no coração do homem e nós temos que lutar contra vários outros pecados para seguir ao Senhor com integridade, com inteireza de coração. Esse tópico ele vem com uma surpresa, né? Tem 4 subtópicos e esse é os demais profetas. Vamos falar sobre eles e você não vai passar despercebido alguns nomes aqui que nós vamos falar. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Assíria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Quando você fala de Jonas, o que você lembra? O grande peixe que o engoliu, não é? E não adianta nós fugirmos do direcionamento e da vontade de Deus. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação da mesma Nínive que se arrependeu quando Jonas pregou a mensagem. Agora o profeta Naum vem e profetiza a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a iniquidade.
Então é importante nós citarmos aqui, meus irmãos, que Deus, Ele não levantou profetas apenas para profetizar para Israel e a Judá. Lembra que nós falamos no início da aula, né? Profetizando para o Reino do Sul, para o Reino do Norte e outras nações também. Porque na sua soberania, Deus, Ele levanta profetas para profetizar, para levar a palavra de juízo a outras nações. Como é esse caso do profeta Jonas que pregou para Nínive. Os assírios, eles eram pessoas muito cruéis. Nós não vamos entrar em pormenores aqui, mas eles tinham feito Israel sofrer de maneira demasiada. Sofreram muito. Israel sofreu muito na mão dos assírios. E aí Deus resolveu dar-lhes uma chance de evitar a morte e usou Jonas para transmitir essa mensagem. Aí o Senhor Jesus, Ele afirmou que a mensagem pregada por Jonas surtiu efeito, porque houve conversão ao Deus de Israel durante essa mensagem. Se não leamos Mateus capítulo 12, versículo 41, o texto diz assim: os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior, né? Quem é mais do que Jonas. Continuemos a lição. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. O livro de Obadias, por sua vez, ele nos mostra o cuidado de Deus pelo seu povo. No livro de Obadias, vem sendo ilustrado que Deus participa das lutas do seu povo e se vinga inteiramente contra os inimigos do seu povo. Enquanto Edom seria destruída, como resultado das suas ações contra Judá, Judá, por sua vez, seria restaurada pela graça e pela misericórdia de Deus. A sinopse desse tópico diz o seguinte: os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Esse é o resumo desse tópico. Tem sido bênção na tua vida essa lição? Tem sido bênção o conteúdo deste canal da Assembleia de Deus para a tua vida? Compartilhe com alguém, convide para que ele possa se inscrever, dê um like. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos para o terceiro e último tópico dessa lição. Esse tópico ele é curto, tem apenas 2 subtópicos. E o primeiro subtópico desse tópico, ele diz respeito à autoria, propósito e destinatários das profecias. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então o livro de Apocalipse, ele é o único classificado como profético no Novo Testamento. É o único, ok? No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, assim como no livro de Daniel, né, que nós falamos ainda há pouco. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Então, conforme escrito conforme o escritor aos Hebreus, ele registrou na sua epístola, na tua carta, hoje Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse, ele representa essa fala de Cristo para a igreja, principalmente mostrando o que está para acontecer. Este livro aí, ele é totalmente profético e a maioria absoluta, né, desse livro aí, das profecias desse livro ainda não se cumpriu. Então estamos aí, não é, numa esperança da vinda do Senhor, esperança das bodas do Cordeiro, mas há muito ainda a acontecer. Os destinatários das profecias são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. As 7 igrejas da Ásia, meus irmãos, elas representam de modo figurado, isso é bom que você entenda, cada uma das fases da Igreja de Cristo durante as eras. Segundo muitos estudiosos, teólogos, nós estamos vivendo hoje o período da igreja de Filadélfia e Laodiceia.
Enquanto existem algumas igrejas que estão buscando fazer a vontade de Deus em todas as áreas, né, representando a igreja de Filadélfia, outras estão totalmente anestesiadas pelo enriquecimento material e com isso vão se esquecendo da função principal da igreja, que é qual? É anunciar o evangelho e preparar aqueles que o aceitam para ir morar no céu. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas estão esquecendo o real e principal motivo de nós como igreja, que é pregar o evangelho. Mas o dono da igreja está às portas. O dono da igreja está às portas. E a Bíblia diz que ele julgará cada um de acordo com as suas obras. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Então, o final do livro das revelações aí, do Apocalipse, ele nos mostra exatamente a vitória, a glória de Cristo, a glória do Cordeiro e daqueles que o seguem, a glória da igreja, aleluia. E nós, os salvos, estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você pode dizer aleluia aí na tua casa. Segundo subtópico, e nós estamos caminhando para o encerramento, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. Meus irmãos, a nossa vida é constituída de passado, presente e futuro. A palavra de Deus, ela pode nos orientar nessas três vertentes. Apesar de que muitas pessoas defendem apenas o presente, nós cristãos sabemos que não é dessa forma que nós devemos viver. Nós vivemos também, nós fazemos aquele olhar retrospectivo, né? As coisas que aconteceram. Isso a gente fala muito disso na ceia, um olhar retrospectivo, um olhar introspectivo, olhamos para dentro de nós, olhamos para um presente, mas olhamos também com um olhar expectativo para o futuro da igreja, para o futuro nosso diante do Senhor. No passado, João testificou da palavra de Deus, porque o passado ele nos traz lições, meus irmãos. É bom que nós falemos isso. O passado ele nos ensina lições a respeito de como devemos agir e de como não devemos agir. Paulo nos diz que a palavra de Deus ela nos foi entregue para que aprendamos com os eventos do passado. É isso que ele diz, né? Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Olha, no mesmo texto ele fala sobre o passado e também ele fala sobre o passado e ele fala sobre o futuro. No presente, nós todos devemos guardar as palavras da profecia. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus, ela nos exorta, a palavra de Deus, no presente, ela nos ensina a nos esforçarmos para sermos obedientes aos mandamentos de Deus por amor. E além dessa obediência, nós temos como principais metas na nossa vida o desenvolvimento de uma comunhão íntima, uma comunhão profunda com o Espírito Santo e a busca diária por uma transformação da nossa vida para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, mais parecidos com o nosso Senhor. As palavras que nós encontramos na Bíblia Sagrada, as palavras que nós encontramos neste livro, elas nos ajudam a vislumbrar que a recompensa que nos aguarda é grandiosa para aqueles que vencerem. A recompensa que está aguardada para nós, meus irmãos, ela fará com que nós entendamos que valeu a pena servir ao Senhor com integridade. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus, porque as profecias geram em nós esperança, elas geram em nosso coração esperança, que juntamente com a fé, ela nos ajuda a continuarmos na caminhada da salvação. Fé e esperança, juntamente com o amor, fazem parte daquelas virtudes teologais que nós já falamos aqui, não é? A fé, a esperança e o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Desse modo, o livro nos ensina a viver como Deus no presente, melhor dizendo, deste modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente,
a fim de viver na eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Posso repetir com você esse texto? As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Então, Deus controla a história, meus irmãos. Deus controla a história. No que diz respeito ao cumprimento da sua palavra, Deus controla a história. Ele não interfere na vida individual das pessoas, porque Ele nos dotou de liberdade de escolha, livre-arbítrio. Eu posso escolher servir a Deus ou não, mas certo é que todos os eventos que estão relatados no livro do Apocalipse terão o seu fiel cumprimento, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Você queira ou não queira, toda a tua palavra se cumprirá. Por isso nós somos encorajados a proclamar. Aí é o que João disse, né? Encerrando o livro do Apocalipse. Um crente, sabendo de tudo aquilo, da glória do Cordeiro, da igreja, todas as bênçãos que viriam sobre a igreja, sobre os vencedores, sobre os fiéis. Ele diz, não é? Ora vem, Senhor Jesus. Que você possa dizer juntamente comigo, ora vem, Senhor Jesus. Porque essa deve ser a maior esperança da igreja. Não é conquistar bens, não é conquistar um emprego onde você vai ter um salário grandioso. Isso tudo é bom, claro que é bom. Mas essa não deva ser a maior esperança da igreja. A maior esperança da igreja deva ser a volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E a sinopse, a síntese desse texto, o livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos dentro da palavra de Deus essa mensagem dos profetas que é de suma importância para despertar do cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Então, a essência, o essencial da missão profética das Escrituras não é predizer coisas ou antecipar o futuro, mas é o de proclamar poderosamente a mensagem recebida diretamente de Deus ao povo, e essa transmissão que se dava dessa maneira sobrenatural e carismática. Nesse contexto, os livros da profecia da Bíblia despertam o povo de Deus. Então é para trazer despertamento de uma letargia espiritual e ao mesmo tempo trazer uma experiência, né? a esperança, melhor dizendo, trazer esperança para o futuro da igreja. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que você, sua casa e a tua família sejam alvos das mais ricas bênçãos do Senhor. Para isso, eu quero te convidar para logo mais à noite nós estarmos juntos às 18h30 no culto da família. Venha. Se você está impedido de sair de casa por algum motivo ou mora longe da cidade de Rio Claro, é claro, você pode acompanhar por esse canal a transmissão do culto. Se não, compareça. Venha, nós estamos com os cultos sendo realizados no templo sede, mas há muito espaço para você, a galeria, enfim, há muito espaço para que você esteja conosco servindo ao Senhor, nosso Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti por essa oportunidade. Louvamos a Ti, Pai querido, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. E clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, preencher, ó Pai, a cada dia mais, as nossas vidas, ó Pai, de esperança, para que nós permaneçamos firmes, fiéis, íntegros, diante de uma geração perversa, e aguardemos firmemente a manifestação do Senhor, ó Pai, para toda a igreja, e que o Teu nome seja glorificado. É o nosso pedido a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém
Que Deus te abençoe rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus.